Quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amados irmãos e irmãs, continuamos agora o Sermão da Montanha. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Houve uma interrupção por conta da memória de São Barnabé, na celebração de ontem, e hoje voltamos ao Sermão da Montanha. Agora aqui Jesus traz uma frase que, se não entendermos ela, todos os detalhes que Jesus vai colocando aí sobre os mandamentos, eles vão ficar meio obscuros para nós, né? Então eu vou focar nesse ponto hoje, que vai gerar aí uma compreensão daquilo que nós vamos meditar nos próximos dias. Jesus deixa bem claro que a nossa justiça, ela precisa ser maior do que a justiça dos mestres da lei. Então existia uma convicção de uma salvação que os judeus poderiam alcançar através de um esforço, o que é importante nós entendermos que não é real, não funciona dessa forma. Como que era a maneira como eles lidavam com a justiça, com os seus pecados, né? Então existiam as leis, existiam os mandamentos. Os mandamentos são bastante objetivos: não matar, não cometer adultério. Mas uma vez que acontecia uma queda, uma vez que a pessoa caía em algum desses pecados, ela ia, fazia um sacrifício, oferecia um sacrifício no templo, e ela conseguia resolver aquele drama. E ainda havia aquela consciência de que a pessoa poderia, através de suas próprias forças, caminhar sem essas quedas, caminhar sem o pecado. E havia então, consequentemente, uma compreensão de que, na medida em que nós andássemos nesse caminho de perfeição, estamos parando de pecar, tudo e tal, então nós atrairíamos a vinda do Messias. Então o Messias viria para nos recompensar por termos sido tão legais, termos sido tão bons, né? E é exatamente por isso que os fariseus, esses mestres da lei, eles tinham um ódio visceral contra aqueles chamados pecadores públicos. Aqueles que de alguma forma faziam do pecado um projeto de vida, por exemplo, uma prostituta. Então, por que havia um ódio visceral contra aquilo? Porque aquela pessoa estava empacando a vinda do Messias. Aquela pessoa, com aquele comportamento, estava impedindo que o Messias viesse. Então, percebe que tem uma confusão aqui de conceitos? Então, a pessoa acha que ela é capaz de uma autossalvação. E o que não está fazendo, o que ele está fazendo, ele já o condena como um medíocre, como um coitado, e o despreza. E ele quer que ele se comporte exatamente como ele, para que o Messias possa vir. E possa vir para quê? Para aplaudir e dar uma grande recompensa a esses que foram tão legais e mandar para os quintos dos infernos aqueles que não foram tão legais. Mas essa compreensão, ela tira de Cristo, do Messias, o mérito salvífico. Então, se o Messias vai vir para bater palma, então ele não precisa nos salvar. Não precisamos mais de uma salvação. Tanto é que quando eles pensavam em salvação, isso também era uma grande confusão na época, eles pensavam numa salvação política, não numa salvação existencial. É claro que estamos falando aqui de tendências, não é absoluto isso. Os profetas insistem muito nessa necessidade de uma salvação, de uma transformação, mas não foram bem entendidos. Tanto é que a maioria deles foram mortos na porretada, cortados, quebrados de alguma coisa, de alguma forma. Então, essa concepção dos fariseus como justiça, nós não podemos adotá-la para nós. E, amados irmãos e irmãs, nós temos o perigo de fazer exatamente a mesma coisa. Nós sabemos quais são os pecados, sabemos o que podemos e o que não podemos,
Nós, às vezes, aí ficamos num esforço de Hércules para poder evitar todas as nossas quedas, mas isso traz para nós uma autossatisfação, de forma que nós olhemos para os outros que caem, olhemos com desprezo, olhamos julgando. É muito triste quando na igreja as pessoas se sentem julgadas, né? Eu lembro de uma vez que eu estava acompanhando um professor meu de lutas que eu fazia no passado. Era um cara enorme, um cara monstruoso, e ele parecia um gibi, ele era todo tatuado, era lutador de MMA e tudo, e eu tinha passado por um processo de conversão, e um dia ele falou comigo, né, padre, eu vou lá na sua missa. Ele foi na minha missa, eu estava numa igreja de interior, e rapaz, a hora que esse homem entrou dentro da igreja, os braços dele da grossura das minhas pernas, todo tatuado, o cara parecia um gibi, e eu nunca me esqueço da cena, assim. Muitas pessoas olharam para ele com desprezo. E ele se sentiu mal ali dentro, né? Ele se sentiu angustiado ali dentro. Então, assim, é uma postura que infelizmente é comum. Se você vê uma pessoa que ela vive de acordo com um sistema de moral contrário ao seu, por mais que a sua moral esteja correta, mas quem somos nós para olhar e julgar, desprezar, jogar a pessoa no chão, essa pessoa não presta, essa pessoa tá tatuada. Ah, essa menina aqui tá do lado da outra menina, esse rapaz tá do lado do outro rapaz, esse povo não tinha direito de estar aqui. Como assim? Os pecadores, o lugar melhor para eles deveria ser dentro da nossa igreja. Os pecadores mais lascados e mais destruídos do mundo, eles precisariam estar sentados no nosso primeiro banco, sem serem julgados por nós, mas estarem ali para ouvir a verdade. É claro que se eles forem lá para que a gente simplesmente passe a mão na cabeça deles e fala que vai dar tudo certo e cantar Let It Go no final da missa, eles não vão encontrar isso. Mas eles vão sim encontrar ali a verdade. Mas para que aquela verdade possa entrar neles e fazer a diferença, eles precisariam entrar ali e não se sentir julgados e condenados na porta da igreja. Então, por isso, tomemos muito cuidado, porque nós podemos nos comportar pior do que aqueles fariseus se comportaram na época de Jesus. Porque nós já sabemos muito mais do que eles sabem, nós temos muito mais do que eles tiveram, e ainda assim nós podemos achar que a nossa justiça, a nossa autossuficiência, nós somos muito bons, e olhar com todo desprezo para aqueles que ainda não conseguiram caminhar e dar os passos necessários para uma verdadeira conversão. Então, por isso, tome muito cuidado, ame, respeite, seja zeloso, certo? Nós não estamos de acordo com ninguém que quer fazer do pecado um projeto de vida, mas jogar isso na cara deles, esfregar que eles vão parar nos quintos dos infernos também não vai fazer eles mudar de vida. Mas como meditamos ainda essa semana, se formos realmente luz na vida dessas pessoas, pode ser que vendo as nossas boas obras, eles também queiram glorificar a Deus e queiram também mudar de vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.